Oi, YouTube! Hoje eu vou falar de um assunto que eu gosto muito de falar, que é veganismo. Eu me inspirei no vídeo da Julia, ela respondeu algumas perguntas sobre o caminho dela, a jornada dela com o veganismo. E eu me senti bastante inspirada em fazer, principalmente por ser uma veterinária vegana. Então tem algumas questões que eu quero abordar que vão muito além da minha opinião pessoal. Eu acho que distorcer algumas informações, porque tem muita informação errada na internet, não ajuda em nada no crescimento do veganismo. Então, meu objetivo aqui é responder algumas perguntas baseadas no que a Julia respondeu. Algumas eu também criei pra mim. Vamos pra primeira pergunta, que é como iniciou a minha jornada com o veganismo. Eu não vou romantizar essa parte, eu sei que pode parecer muito romantizado pra algumas pessoas, e não é essa a minha intenção, mas foi como aconteceu comigo. Eu sempre fui uma criança muito ligada aos animais, sempre me senti muito conectada à fauna e flora, ao meio ambiente em si. Tem questões religiosas no meio, mas eu sempre fui uma pessoa muito ligada aos animais. E desde criança eu sentia incômodo com isso. Eu fui uma criança que comeu carne, mas eu sempre tinha algum problema quando eu comia carne. Ou eu tinha uma intoxicação alimentar, ou eu tinha uma alergia. Por exemplo, os ovos. Eu só gostava de ovo cozido e eu não gostava da gema, eu só gostava da clara. Carne, tinha carne que eu não gostava de jeito nenhum, não comia de jeito nenhum, eu não gostava. Desde criança eu sempre gostei muito de vegetal, legumes e frutas, então isso ajudou muito. Mas carne em si eu nunca fui uma pessoa muito ligada. E leite, eu nunca gostei de leite puro. Eu só tomava leite com Toddy e leite quando vinha em alguma receita, por exemplo, bolo e alguma outra coisa que levava leite na composição. Quando isso veio na minha cabeça, já veio como uma certeza, eu tinha certeza de que eu queria parar de comer carne. E eu lembro que eu cheguei em casa depois da aula, eu tava no meu segundo ano. Eu lembro que eu cheguei em casa depois da minha aula, olhei pra minha mãe e falei: mãe, a partir de hoje eu não como mais carne. E ela olhou pra mim e falou: tá bom. Aí eu passei muito tempo comendo infinitas saladas sem entender muito ali sobre nutrição. Mas fui adaptando, fui comendo, graças a Deus nunca tive nenhum problema de saúde relacionado com a minha dieta. E basicamente foi assim, foi fácil pra mim, mas é um contexto pessoal meu. Cada pessoa tem um processo, tem pessoas que certas coisas, certas questões são mais difíceis. Cada uma tem o seu processo e a gente não pode ficar se culpando e se cobrando por isso demais também. E eu entrei na faculdade em 2015, na faculdade veterinária. Em 2016 foi quando eu comecei a ter as aulas de tecnologia e inspeção de carne, leite e derivados. E a minha cabeça fez assim, o que já era aberto com muitas hipocrisias existentes, fez assim, porque agora eu tinha um embasamento científico. E foi assim que um dia também eu cheguei em casa depois da aula, olhei para as minhas colegas, porque na época eu dividia apartamento, olhei para elas e falei: tá bom, a partir de hoje eu sou vegana. E aí eu não comi mais nenhum derivado e antes disso já cortava produtos, né, que testavam em animais, então esse processo também já foi acontecendo antes, mas eu lembro direitinho de eu chegar também e falar: a partir de hoje eu sou vegano. E depois disso eu realmente me tornei vegana. Eu parei de comer carne em 2012 e parar com os derivados, produtos de origem animal e tal, eu parei em 2016. E a minha jornada com o veganismo, ela se entrelaçou não só com a minha vida pessoal, mas com a minha vida profissional, por causa da veterinária, e também com o que eu acredito como espiritual e como eu quero viver a minha vida mesmo. Se tornou muito mais do que simplesmente uma dieta, um estilo de vida. Quem eu sou mesmo, não consigo me imaginar não sendo vegana. E eu acho que esse é um ponto principal que as pessoas têm que ter, que é o propósito. Por que eu me tornei vegana? O que quase ninguém fala sobre veganismo é essa coisa da pureza absoluta. Nós não somos santos, nós não somos perfeitos, nós falhamos muito. O que importa é o nosso propósito e o quanto a gente tenta chegar até essa perfeição. Mas é uma perfeição irreal, ela não existe. Por uma questão de mundo capitalista onde a gente vive, uma questão de sociedade, então ela é uma coisa ainda inatingível. Essa perfeição que as pessoas esperam do veganismo, ela não existe. E o vegano tem que quebrar essa expectativa também, até para poder aprender a argumentar a favor do veganismo. Eu me tornei vegana pelos animais, pela empatia que eu sempre tive em excesso à dor do outro, inclusive a dos animais e talvez mais dos animais. Então eu sempre fui uma pessoa muito empática, e isso sempre me doeu muito, e então eu parei de comer carne e me tornei vegana pelos animais. Como eu falei antes, né, tinham coisas ali na alimentação que eu gostava mais e que eu gostava menos. A minha tendência pessoal foi gostar menos de carne e derivados, mas tem pessoas que param totalmente, não é porque elas não gostam da carne ou dos derivados, é porque elas não gostam do sabor e tudo mais. É pelos animais, e o meu propósito foi pelos animais também. E as pessoas têm a ideia de que o vegano, ele acha que ele é melhor do que os outros, que a gente é melhor do que todo mundo, etc. E isso é uma inverdade. A gente não pensa isso.
Quando a gente fala sobre veganismo e quer que as pessoas conheçam o veganismo, é só porque a gente quer tirar a venda dos olhos, porque existe uma venda nos olhos. E eu aprendi isso dentro da veterinária, porque os alunos de veterinária também passam por um processo que eu chamo de lavagem cerebral, onde é colocada uma venda nos olhos. Então, o vegano, ele só quer que vocês enxerguem além dessa venda, além dessa névoa que fica ali na frente de vocês. O que irrita o vegano não é o fato de você continuar comendo carne ou continuar consumindo ovos, leites e derivados. É que 99% dessas pessoas, elas preferem se fingir de burras e se fingir de ignorantes para sustentar a argumentação delas e o desejo delas de comer carne. O problema não é você querer comer a carne. O problema pra gente se torna quando você não consegue assumir a sua responsabilidade, assumir as suas vontades pessoais, simplesmente porque essa venda causa como se fosse uma vergonha. Eu acho que o veganismo, ele mexe numa questão de ego tão pessoal das pessoas, que as pessoas ficam bravas. Quando elas encontram veganos, elas ficam bravas, porque isso mexe com o próprio ego dela. É só que a gente quer que vocês admitam as questões da carne e ainda assim sustentem a vontade de vocês. Ah não, eu sei de tudo que acontece na indústria da carne e eu quero continuar comendo. Show! Isso é mais válido do que criar toda uma fantasia em volta e distorcer a história pra culpar o vegano pela sua escolha. Então, isso é o que irrita. E o que mudou na minha vida depois do veganismo? Eu acho que de imediato o que muda é a sua autoconsciência de responsabilidade. Acho que você, quando tem esse trabalho de empatia com a dor do outro, você começa a ser mais responsável com a sua própria dor. Então você se respeita mais, então tem uma questão de respeito próprio e respeito pelo outro muito grande. Eu senti que me deu muita maturidade emocional ser vegana, porque você não pode espernear pra tudo, você não pode chorar pra tudo, você não pode gritar pra tudo. O veganismo, ele te radicaliza, mas você tem que saber aonde você concentra a sua energia, pra onde você manda essa energia, essa raiva que você sente quando o veganismo te radicaliza. Em relação ao corpo, eu emagreci. Teve épocas que eu engordei, teve épocas que eu emagreci, porque lembrando que não é necessariamente porque você é vegano que você é saudável. Então teve épocas da minha vida que eu comi muita bobagem, muito mais gordura do que macronutrientes saudáveis, então eu engordei, mas no geral eu emagreci. Mudança no corpo também que eu senti foi a questão da pele, minha pele melhorou muito. E aí já entra na primeira coisa que eu quero desmistificar, é que alguns veganos argumentam que o leite é inflamatório. E isso é uma mentira, isso não existe, o leite não é inflamatório. O que acontece é que o leite tem nutrientes que podem piorar a pele da pessoa de acordo com quem ela é. Então tem a genética envolvida, tem a quantidade de leite que essa pessoa consome, a própria pele dela. Então tem muitas questões que envolvem essa mudança de qualidade de pele. Não tem nada a ver com tipo, o leite é inflamatório. O veganismo também mudou muito a minha forma de pensar, me tornou mais consciente também para questões sociais e políticas. Porque quando você estuda a indústria da carne, você vê que tem toda uma questão capitalista e também de desigualdade social envolvida. Então tem muitas questões do mundo mesmo que a gente vive, que o veganismo também abre seu olho. E aí é o que as pessoas falam, né? Um dos argumentos anti-veganismo é o veganismo é só pra gente rica, é só pro burguês. E não é. O veganismo, ele tem que ser político e popular. O veganismo, com certeza, é um movimento que a esquerda deveria acolher, porque ele é um movimento popular, ele é um movimento social, ele é um movimento político. E o que o veganismo significa pra mim hoje? Como eu falei, tem a questão política, vai muito com o que eu penso politicamente falando, socialmente falando, como eu quero viver em sociedade, como eu quero viver em coletivo. Tem a ver com a minha vida pessoal, como eu quero viver pra mim, quem eu me vejo, quem eu me enxergo, e eu não me enxergo sem o veganismo, sem essa empatia pela dor dos animais, eu não me enxergo sem isso. O veganismo também tem muito a ver com resiliência, com essa empatia, com essa gentileza, com esse pensar no futuro, não só o seu e do seu ego, mas de toda uma sociedade e dos animais, que não podem falar, que não podem defender os próprios propósitos, e eu acho que o ser humano tá aqui pra isso. Se eu sinto falta de comer carne ou algum derivado. Já de cara eu falo que não. A vontade de comer carne, sentir a falta de comer carne ou algum derivado, muitas vezes é um contexto cultural e não de fome em si. Eu acho que os momentos onde eu me sinto mais deslocada é na hora onde eu tô em público, sabe? Que eu tô dando um rolê, que eu tô no restaurante, que eu tô com os meus amigos, que eu tô com minha família. E aí não é que você sente falta da carne, você sente falta, talvez, daquela sensação de coletivo. Porque ser vegano
é uma coisa muito solitária, é um processo muito solitário, porque antes de tudo você tá brigando consigo mesmo, com o hábito cultural de alimento, que onde você olha tem carne e tem derivado. A gente cresce desde criança assistindo propaganda da Sadia, do Perdigão na televisão. Propaganda do Toddy, do Nescau. Tem questões culturais muito mais profundas do que simplesmente sentir vontade, sentir falta de comer. E tem a memória afetiva ligada à comida. Então, Natal, Ano Novo, aniversário, Dia das Mães, Dia dos Pais, enfim. Tem várias questões culturais envolvidas com essa saudade de comer. Eu não sinto falta, eu senti muita falta de queijo. Eu sou de uma região de Minas Gerais que é a terra do queijo, tem o queijo cerro, então o queijo foi uma coisa muito difícil de largar. E aí entra um outro ponto também que eu abordo em relação à ciência, que o queijo ele tem a caseína, é a principal proteína do queijo e ela funciona no cérebro no local de recompensa. Então ela te causa um bem-estar muito grande quando você come o queijo. E quanto mais você come, mais ela te dá essa sensação de recompensa. E toda vez que você come mais queijo, mais prazer você sente e aí vai se tornando um ciclo de cada vez mais desejo. Então por isso que o queijo é muito difícil de largar. E também tem uma memória afetiva muito grande. Quem é mineiro, então... puta que pariu! Eu tive muita dificuldade de largar o queijo. Eu acho que esse tópico talvez seja o mais difícil do vegano conseguir transmitir pros amigos e pra família, porque tem muita zombação, tem muito deboche, tem muito bullying, vamos falar assim. As pessoas não têm respeito, é o que eu falei antes numa pergunta anterior. O veganismo mexe tanto com o ego das pessoas que a única defesa que a pessoa tem é atacar de volta. Ela fica numa defensiva muito grande que ela só devolve isso como raiva. Então as pessoas debocham, elas zombam, elas tiram sarro. E o veganismo é muito solitário por causa disso. Então você tem que começar a trabalhar a sua cabeça, adquirir uma inteligência emocional muito grande pra saber devolver isso. Então tem horas que você vai ter que ser educado pra você atingir a pessoa naquele objetivo ali. Pra educar a pessoa de volta. Então tem horas que você vai ter que ser educado, mas tem hora também que você vai ter que ser um grande filho da puta. E vai ter que xingar a pessoa e devolver na mesma moeda, ou devolver com uma argumentação muito boa, ou devolver com uma outra pergunta. Você tem que criar essa inteligência emocional também pra você não ficar servindo de saco de pancadas. E também tem a questão de como cada um, a própria personalidade da pessoa faz com que ela lide com o seu veganismo no meio social onde ela tá. Por exemplo, pra mim, eu nunca me isolei, me oferecem carne, me oferecem coisas com queijo e leite e eu não me ofendo porque eu me sinto mais incluída no grupo quando eles fazem isso. Então até hoje muita gente me oferece, porque às vezes até esquece, fala, Angélica, você quer? Aí eu, não, obrigada. Aí a pessoa, ai, desculpa, eu esqueci que você é vegana. E eu, não, tá tudo bem, eu me sinto mais incluída e tudo mais. E eu realmente me sinto mais incluída. Então tá tudo bem me oferecer, eu só vou falar não, obrigada. E tem gente que fica mega ofendida. Você é a minoria, querendo ou não. Então, a maioria tá condicionada a te questionar sobre aquilo ali. Então, você tem que ter a cabeça muito boa pra poder devolver aquilo. Então, quando a gente sai e na maioria dos lugares a gente tem só batata frita pra comer, bate aquela solidão e é onde muita gente cede. E acaba desistindo e voltando atrás, porque os amigos zombaram, porque a família zombou, porque você passou fome à noite. E aí é onde você tem que ter o seu propósito muito claro. Por que que você escolheu o veganismo? Por que que você escolheu ser vegetariano ou vegano? Você tem que ter esse propósito muito claro na sua cabeça, pra na hora que isso acontecer, você saber fugir dessa situação. As pessoas erram. Agora, o que faz a diferença é que você tenta não errar. Ficar errando todo dia também, aí é um pouco feio. Eu sou muito contra as pessoas que falam, eu sou vegano. E aí todo final de semana vai lá e belisca um torresmo, belisca um churrasco, belisca um queijo, porque, é só hoje. Eu tava com fome. Cara, aí seu propósito tá fraco e é melhor você se dizer aliado do veganismo ou simpatizante de uma dieta vegetariana do que se dizer vegetariano ou vegano. Aí também é uma questão do seu ego. Por que que você precisa desse título se você não segue o propósito de ter o título? É melhor você só dizer que você é simpatizante e pronto, acabou. Quando as pessoas fogem dessa responsabilidade em excesso também, é uma questão muito negativa pra mim. Então fica aí a reflexão. Outra questão que envolve muito política e sociedade é a questão dos derivados. Ovos, leites, queijos. Tem um machismo muito aprofundado dentro da agropecuária. Algumas pessoas ficam muito ofendidas quando alguns veganos comparam produtos derivados de animais com abusos. Mas, infelizmente, gente, na profundeza do que está sendo vendido ali como um produto de origem animal, é isso. Que nenhuma fêmea vai dar o seu filhote de bom tom,
Nenhuma fêmea vai dar o leite dela, que é o alimento do filhote dela, de bom tom. Então tem muitas questões envolvidas que envolvem também o machismo cultural e estrutural que a gente vive. E como é ser uma veterinária vegana. Pedra, pau e porrete. Ser veterinária não me afastou do veganismo, foi justamente o que me aproximou mais do veganismo, porque foi aonde eu consegui unir a minha vontade pessoal, a minha empatia pessoal com a ciência e com questões éticas e sociais muito mais profundas. Então, o que era cada pontinho separado virou um globo só e me radicalizou total. Foi solitário muitas vezes na faculdade, tive um momento muito péssimo com isso em relação à faculdade, praticamente fui expulsa de uma faculdade por isso, eu tive que sair pela minha saúde mental, eu tava sofrendo perseguição em relação a isso. Era um ambiente muito do agro, tinha professores que declaradamente não gostavam de mim, que faziam de tudo para transformar a minha vida um inferno. E tinham colegas também que não colaboravam, onde o ambiente da medicina veterinária dentro da faculdade pode ser muito tóxico e muito violento. Hoje eu tô bem mais em paz com isso, hoje eu não atuo mais como veterinária e a minha relação com o veganismo já tá muito bem estruturada, tem mais de 10 anos que eu tô nessa, então pra mim não é mais uma questão. Mas para muitos estudantes pode ser uma questão, e uma questão de saúde mental mesmo. Se eu não tivesse o apoio da minha família, onde eu virei pra minha mãe e falei, mãe, eu não quero estudar mais aqui, eu quero mudar de faculdade, cara, eu não sei onde eu tava, porque minha saúde mental tava ferrada, e foi uma perseguição fora do comum. E onde a faculdade veterinária entra em conflito com o veganismo. Conhecer o sistema por dentro me deu muitos argumentos para questioná-lo. E foi aí onde o ódio das pessoas lá dentro da faculdade veterinária se voltaram contra mim. A gente tem que aprender o que a veterinária ensina, a gente tem que reaplicar o que a veterinária ensina como agropecuária, como produção animal. Só que ainda assim você não precisa concordar. E existe uma área dentro da veterinária, que é a área de bem-estar animal, e o direito dos animais também, que são áreas agora que já estão indo para outras profissões, como o direito mesmo, para o criminalista também. São áreas que já estão se conectando, um ramo de áreas assim, a favor dos direitos dos animais, do bem-estar animal. Então, eu acho que questionar faz bem, eu sempre fui muito questionadora, e eu queria questionar não pra afrontar, não pra debochar, nada assim, eu queria questionar para eu aprender e para eu aplicar na minha medicina veterinária o que eu pensava como mais ético para os animais, porque eu não queria simplesmente que me dessem A, B e C de resposta. Eu queria entender o que tinha por trás daquelas respostas, por que a agropecuária era daquele jeito, por que a produção animal era daquele jeito e o que poderia ser feito de diferente em prol dos animais. Porque a verdade, gente, é outra verdade dura que os veganos não gostam de admitir, é que é praticamente impossível o mundo se tornar vegano. É praticamente impossível. A gente vive num sistema que tem muitas questões envolvidas, como a gente já falou, que não é simplesmente amanhã que o mundo vai se tornar vegano. Já que o mundo não vai se tornar vegano amanhã, então o que a gente pode fazer para minimizar o impacto hoje? E era isso que eu queria fazer como médica veterinária. Então eu era muito questionadora. Me ensinou também, né, essa contradição com a veterinária, como que ela ensina, é justamente ter pensamento crítico. Me ajudou muito. Isso me deu uma abertura de visão que vai muito além do que é, como aquilo deve ser feito, daquela regrinha ali. Me deu justamente esse leque para eu enxergar além, até porque, gente, é vendido o conceito de bem-estar justamente como lucro e aumento da produção. O animal, se ele está estressado, ele não produz. A produção não é alta em quantidade, então não é boa em lucro. Então, o bem-estar animal dentro das áreas da veterinária, animais de produção, ela é vendida como lucro para o produtor. Então, tem colega que entra ali com, eu sou bruto, rústico e sistemático, e é isso aqui como eu aprendi lá na roça. Ele fica para trás porque ele não tem esse pensamento de lucro. E é onde também eu ia muito com a crítica do, será que é ético a gente estar vendendo só essa lógica de lucro? Isso é o ético? E aqui pra frente eu vou entrar em dois tópicos que fogem um pouquinho do veganismo, como a gente tá acostumado a debater. Eu vou falar sobre santuários e zoológicos. Eu sou veterinária especializada em fauna silvestre, em reabilitação de fauna e tráfico de animais silvestres. Então tem algumas questões, algumas considerações sobre zoológicos e santuários que eu gostaria de compartilhar nesse vídeo. Muitos veganos são contra zoológicos e a favor de santuários, mas é muito importante reforçar aqui, inclusive eu entrei num debate sobre isso como vegano no Instagram essa semana, é que santuário não é uma categoria jurídica legalizada no Brasil. O santuário mantenedouro de fauna são animais que não podem voltar para a natureza por infinitos motivos.
e aí pessoas físicas ou jurídicas ficam com esses animais e muitas vezes precisam de doação e outro dinheiro para poder manter aqueles animais. E os zoológicos são fins conservacionistas jurídicos, legais, com legislação toda em cima montada. Ai, mas usa para exibição dos animais, sei o que. Tem o zoológico do passado e tem o zoológico deste século, dos últimos anos, e são coisas totalmente diferentes. Os zoológicos são instituições extremamente importantes para a conservação de fauna, para a reprodução de animais de espécies ameaçadas de extinção e devem ser defendidos. Os objetivos são diferentes, as finalidades são diferentes, tem coisas semelhantes, mas tem coisas diferentes. E a gente não pode direcionar o ódio pro local errado. Se o zoológico ele não tem financiamento e as condições dos animais eles são ruins, não é pedindo o fim do zoológico que a gente vai consertar a situação. Tem muito santuário que tem casos de tráfico de animais envolvidos. Então a gente não pode colocar tudo na mesma balança, tudo no ruim ou tudo no bom. A gente tem que saber equilibrar, conhecer as instituições acima de tudo, porque também, gente, tem uma instituição super famosa no Brasil que ama fazer carinho em onça. E isso não é conservação e não é educação ambiental. Não é o jeito certo de se fazer. Então não é porque é fofinho, não é porque tem milhões de seguidores, não é porque tem aquele biólogo famosinho no Instagram apoiando, que é o correto de se fazer. Então a gente tem que buscar com que a lei fique mais rígida, com que os zoológicos recebam o investimento correto, com quem esteja por trás do zoológico busque conservação de fauna e educação ambiental, porque a educação ambiental ela é essencial para a nova geração conhecer aqueles animais, defender aqueles animais, se sentir pertencente daquilo ali. A gente não pode deixar com que as crianças cresçam e vejam os animais como um ser à parte. Os animais são parte do nosso mundo, nós somos parte do mundo deles. E que nós estamos aqui porque a Terra é uma só e é a única casa que a gente tem. Então a conservação de fauna e a educação ambiental, elas andam lado a lado. E isso pode acontecer nos dois ambientes, zoológicos e santuários. A gente só tem que saber aonde lutar, aonde brigar e brigar com o inimigo certo. Eu não quero ficar entrando num mega detalhe sobre esse assunto também, porque também não adianta muito, esse vídeo não é com esse propósito. Mas eu queria botar esse tópico aqui pra botar a discussão em jogo. Outra questão também é que as pessoas usam contra o veganismo e muitos veganos usam também contra outras pessoas, contra o sistema, é a relação dos povos originários com os animais silvestres. Gente, usar a mesma régua moral e ética para contextos sociais e culturais diferentes é mau caratismo. Isso é apagamento cultural. Os povos originários têm uma relação de respeito com a fauna, com o ambiente muito profunda. Eles têm uma relação espiritual, cultural e de subsistência, que é muito diferente da agropecuária que a gente conhece, do sistema de produção animal que a gente vive aqui na nossa sociedade. A gente tem que evitar essa comparação direta com a indústria da carne, porque não é a mesma coisa, e não generalizar práticas. Cada povo tem a sua cultura, e quando a gente fala de povos originários, a gente não tá falando do povo originário que tá lá na Amazônia, que é o que a maioria das pessoas pensam. Existem povos originários no Brasil inteiro, na América Latina inteira, no mundo inteiro, e cada um tem o seu contexto espiritual, cultural, religioso, de subsistência, para essa relação com a fauna daquele local. Então a gente tem que saber separar, a gente tem que estudar. E defender veganismo também é muito estudo. Então não adianta você querer ficar na sua ignorância, querer ficar na sua burrice, só falar que assim é assado e pronto, acabou. Não, existem verdades além do nosso nariz e que a gente precisa encarar, inclusive para defender o veganismo. E por fim, eu quero finalizar com conselhos para quem quer se tornar vegano, lembrando que eu não sou psicóloga, não sou nada assim, tô falando da minha vivência como vegana e como veterinária. Lembrando que o veganismo, ele não é o ponto final, ele não é a linha de chegada, ele é um processo contínuo e diário de autoconhecimento, autorrespeito, empatia pelo outro e de questionamento profundo contínuo. Todos os dias você vai lidar com questões éticas e morais em relação aos animais e ao veganismo, que você vai se questionar, você vai querer errar, você vai querer abandonar, você vai querer falhar, e você tem que ter o seu propósito muito certo para isso não acontecer. É sobre o processo ser gradual, cada pessoa tem o seu processo, tem o seu tempo, não usar a sua falha de desculpa. Não é porque você falhou hoje que amanhã você pode falhar de novo. Então é buscar o seu propósito, ter o seu propósito muito bem definido e ir nele todos os dias.
A terceira questão é, não tente copiar e colar o que qualquer influencer, blogueiro ou nutricionista tá falando. Vão ter profissionais ruins, vão ter profissionais bons, vão ter influências ruins e influências bons. Você tem o seu caminho, vá pela ciência, mas também vá pelo que você tá sentindo no seu coração. Estude, aprenda todos os dias, porque veganismo também é aprender. Estude sobre alimentos, estude sobre roupas, sobre maquiagem, testes em animais. Busque aprender sobre o processo de abate, de produção animal, da agropecuária, da produção de alimentos de origem animal. Busque aprender muito. Assista documentários. Vai ser doído, vai ser doloroso, você vai chorar, você vai sofrer, você vai falar, eu não quero assistir isso nunca mais, mas é necessário que você veja para que você não se esqueça. Eu falo isso pra mim direto e me dá vontade de chorar, que é horrível encarar a produção animal como ela é. Mas é preciso que você enxergue para você não se esquecer. E quando você não se esquece do porquê você tá naquele caminho do veganismo, tá naquele caminho do vegetarianismo, fica muito mais fácil caminhar. Então, eu tenho meu propósito, tenho os animais, e toda vez que eu tô esquecendo um pouquinho do porquê que eu tô ali, eu vou ver algum documentário, eu vou ler sobre alguma coisa, eu vou aprender alguma coisa nova, e eu vou me lembrar do porquê, que é pelos animais, não é por mim, não é pelo meu ego, não é pelo meu título pessoal, não é pelo que eu coloco na minha bio do Instagram, não é pelo vídeo que eu gravo no YouTube, é pelos animais. E a minha voz tem que ser usada em prol deles, e é isso que eu tô fazendo aqui agora. É o que eu tento fazer todos os dias da minha vida. E se esse vídeo atingir um pouquinho o coração de alguém, eu já ganhei o mundo assim. Porque isso é o veganismo. São passos pequenos, atrás de um futuro que a gente não sabe se vai chegar, mas que a gente espera que chegue pelos animais. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha aberto a cabeça de alguém por aí. Não sei até onde esse vídeo vai. Se eu puder ter ajudado de alguma forma compartilhando um pouquinho da minha experiência e um pouquinho também em relação à veterinária e à faculdade, que bom! Fico extremamente feliz. Espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo chegar a alguém tiver alguma dúvida, comentários. E vamos tornar essa conversa, essa discussão muito além de uma alimentação ou um estilo de vida. Vamos fazer isso em prol dos animais, em prol do meio ambiente, em prol do planeta Terra, que é a nossa única casa, e também em prol da nossa sociedade, porque tem muitas questões políticas, sociais, de desigualdade social e de machismo que envolve o pensamento do veganismo. Se a gente expande esse discurso para outras áreas e para outros problemas da nossa sociedade, a gente está chegando mais perto do que é o ideal em ser humano. E eu só quero ser mais humano